Do Curitiba, vamos começar com o dono da casa, o Jairo Silva Júnior do Juninho, vem trazendo as informações do Verdão do Alto da Glória. Fala aí, Saideira, boa tarde, um abraço. Fala, moçada, tudo certo? Um forte abraço a todos que acompanham aqui o placar Transamérica. Pois é, o Curitiba trabalha hoje à tarde no CT da Graciosa. O técnico Humberto Louser vai montar o time que provavelmente será o titular no domingo contra o Londrina no estádio Couto Pereira, semifinal da Taça Dirceu Krieger. O Alviverde busca a vaga na decisão para, quem sabe, né, passando aí, chegar à decisão contra o Toledo e ter uma revanche da final do primeiro turno, quando o Coxa foi derrotado pelo Toledo em pleno Couto Pereira. O Alviverde para este jogo não conta com o zagueiro Sabino. Ele sofreu uma lesão muscular, foi vetado pelo departamento médico. Em seu lugar, muito provavelmente, o Romércio será o titular. Ele já entrou no decorrer do jogo contra o Paraná Clube no Estádio do Pinhão no último domingo, e a tendência é que ele seja realmente o substituto do Sabino. E essa pode ser a única mudança no time alviverde para este jogo. O técnico Humberto Louser ficou satisfeito com o desempenho do time na última partida e a tendência é que repita a formação, exceto, claro, a saída do Sabino e a possível entrada do Romércio. Então o Curitiba pode ter no domingo o Muralha no gol, Sávio na lateral direita, a zaga com Alan Costa e Romércio, e na lateral esquerda o Fabiano. Aí no meio de campo, Vitor Carvalho, João Vitor, o Giovani e o Patrick Brey, na frente o Juan Alano e o Rodrigão. Essa é a provável formação do Curitiba para essa semifinal contra o Londrina no Couto Pereira. Lembrando, jogo único. Quem vencer, avança. Se empatar, a decisão vai para os pênaltis. É isso aí do Curitiba, aqui no Placar Transamérica. Legal, vamos por partes aí. Primeiro que falou Patrick Blake, que vai jogar fora da posição dele, né? Ele vai jogar joga de meio esquerdo. De meio esquerda, né? Vai jogar mais avançado. E claro que vai ser marcado pela questão do jogo, e depois de ter falado isso também. Apesar que não é nada grave, né? Vamos dizer assim, sempre existiu a tal da provocação no futebol, no esporte. Você fala aquilo que você quiser, só que depois tem que garantir. Né? Então, o Curitiba tem um histórico maior que o Londrina, é um time mais antigo, enfim, aquela coisa toda, mas tem que respeitar também o outro lado, que o Londrina não chegou, não caiu ali de paraquedas. E o Londrina venceu no primeiro turno a equipe do Curitiba em casa. Então é um jogo que tem que ser respeitado. A história é outra? Sim, porque é um outro jogo, né? Um outro dia, uma outra data, enfim, mas que as duas equipes devem e vão ter que jogar realmente tudo que sabe e não sabe, porque a exemplo do jogo do Atlético não é o mata-mata, como falou o Eduardo Dessa, é o mata, né? É um jogo só, então o Curitiba tem uma responsabilidade muito grande por jogar em casa, né? Um jogo onde o Londrina vem para a capital tentando, talvez, o empate talvez leva para os pênaltis. O Londrina também vem muito preparado, mostrou um bom futebol o Londrina no último jogo contra o Botafogo da Paraíba, mas falando um pouco do Coxa, acho que é um jogo interessante entre o Romércio na zaga, no lugar do Sabino, que está machucado, então é uma zaga diferente agora para esse jogo, mas que não muda muito, vai ser um estilo de como jogou o último clássico contra o Paraná, onde tinha que vencer para confirmar a sua classificação. Então é um jogo decisivo, tem que vencer em casa e não tem outra opção. E a aposta de gols é com o Rodrigão e o meio de campo o Giovani, né, que até tinha alguns problemas físicos essa semana, mas conseguiu a sua recuperação e joga amanhã. Bom, o Sabino também ele não se firmou tanto assim, né? Existe uma divisão na torcida com relação ao futebol do Sabino. É uma divisão entre a torcida sobre como ele está jogando, mas na última partida contra o Paraná jogou bem, cortou as bolas quando a bola foi por cima na zaga, né? Bolas aéreas. Então acho que o Sabino vem pelo menos no último jogo, né, que a gente acompanhou o clássico, jogou bem. Mas é uma aposta agora no Romércio para essa partida, mas eu acho que tem que deixar ele jogar ainda, porque é um começo, um campeonato paranaense, e que pode ser muito útil para o Brasileirão. O Curitiba que vem nessa atuada, o Curitiba que está devendo para a sua torcida, é muito complicada a situação do Curitiba, você torcedor cochabanaense sabe disso. Por quê? Porque o Curitiba ele tem aí pela frente essa questão do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, terminando, ele está com o pensamento no Campeonato Paranaense,
está com pensamento nessa semifinal, está buscando uma vaga final, né, para tentar acalmar o seu torcedor. O torcedor realmente está preocupado, sabe das condições do Curitiba. O Curitiba, mais uma vez, errou nas suas contratações, né, seja quem for, é o Pastana, acreditaram no Pastana. Pastana já veio do histórico de ter errado também no segundo ano no Paraná, no primeiro ano da ascensão do Paraná, a primeira divisão, ele acertou, depois errou, isso é normal e natural. Não adianta querer crucificar. Se você escolheu o profissional em questão, eu sempre falo aqui, eu particularmente, se eu fosse presidente de um clube, eu não deixaria em nenhum momento a responsabilidade somente em uma mão, ou somente em uma cabeça, para decidir com relação ao elenco. Eu montaria um departamento de futebol com 3 cabeças pensantes. Né? E nós teríamos 2-1, teríamos 3-0, mas nunca teríamos ali poderíamos ter uma unanimidade, né, no 3-0, mas ficaria bem mais tranquilo você dividir a responsabilidade em 3 do que um só. Errou e errou feio. O torcedor que também conhece futebol sabe do problema que o Curitiba enfrenta, porque mesmo classificando ou não, terminando o Campeonato Paranaense, buscando ser campeão ou não, ele vai transferir esse problema para o início do Campeonato Brasileiro. Vai, e aí a expectativa para poder salvar o calendário nesse começo do ano. Se cair fora domingo para o Londrina, vai ficar na mesma situação do Paraná, né? Um mês quase treinando para os jogos do Brasileiro na Série B. Então, uma pressão onde o Humberto chega para esse jogo e o Rodrigo passando também, né? Pelas contratações, ainda não rendeu. Hoje, uma expectativa muito grande em cima do Giovani, que vem tentando mostrar um bom futebol, mas até agora ele acertou apenas no Rodrigão, que vem apostando, vem fazendo gols, então acho que é um bom jogador. Agora é ver, né? O Curitiba tem muitos problemas internos, mas isso não pode se refletir para dentro do campo. Acho que o Curitiba tem uma grande equipe, é um clube grande e que tem que chegar na Série B mostrando isso. Né, o que faltou no passado, parecia que o Curitiba não tinha tanta vontade, faltava um pouco mais de técnica, então assim, são momentos complicados, mas tenho certeza que se conseguir talvez ser campeão paranaense, pode dar um ânimo a mais para o Brasileirão. E aí o torcedor conhece também, acompanha, sabe que o Curitiba a verba nesse ano é menor, mas mesmo assim o Curitiba mantém uma folha salarial meio alta, porque alguns jogadores continuaram. Né? Então, vamos citar um exemplo aí, vamos colocar, não sei se eu estou correto, mas vamos colocar no Curitiba ali de 30 a 70, 80 mil reais. E esses jogadores têm que mostrar serviço. Ou existe uma cobrança em cima deles, porque veja assim, o gerente de futebol não é só contratar, ele tem que cobrar também. Ele falou, mas peraí, quando nós sentamos para conversar, para assinar o contrato, o sorriso estava aqui, pelo salário, aquela coisa toda. E agora, como é que está o futebol? Então, antes de falar, é aquilo que o Patrick fez, mas repito, é uma coisa normal, é o direito dele, direito de qualquer um jogador. Antes de falar, você tem que ver como é que está o histórico. O histórico não está sendo legal. Por mais que chegou à final do primeiro turno, mas perdeu nos pênaltis. Né? Tem que ser valorizado, mas não conseguiu a vaga, onde poderia já estar garantido na final, como fez o ano passado. Né? Se não me falha a memória, como fez o ano passado, não. Ele acabou perdendo nos pênaltis. E se esse jogo for para os pênaltis, será que o Curitiba já superou essa fase? Porque aquela questão de joga nas mãos do Wilson. Né? Agora é o Alex Muralha. Né? Joga na mão do goleiro Wilson. Aí o Wilson tentou fazer a parte dele, né? Mas também falhou. Enfim, não dá para arriscar, né? Contra o Toledo, vários bateram as penalidades, vários erraram, tanto do Toledo como do Curitiba, e é uma responsabilidade, caso até for para os pênaltis, tentar uma Alex Muralha, né, que acabou sendo muito marcado por aquela final contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, onde ele acabou pulando só para um lado e teve muitas críticas do torcedor do Flamengo. Ele chega aí com uma responsabilidade, caso a decisão vá para as penalidades, de ser o goleiro titular da equipe nesse final de semana. Mas em relação às verbas ali, o Curitiba também esperava muito na Copa do Brasil, né? Onde foi eliminado na primeira fase para o RT. Muito cedo, né? Muito cedo, até o RT agora até já foi eliminado da competição. Então, mas faturou mais do que o Curitiba. Faturou mais do que o Curitiba. Poderia ter avançado na competição. Né? Hoje a gente vê clubes, o Londrina também fez igual a equipe do Santa Cruz com o Náutico, dividiu com o Botafogo da Paraíba, cada um levou metade do jogo, né? Das suas classificações. Quanto foi a verba da...
Agora não consigo me lembrar, mas o Londrina já faturou parece que 3 milhões nisso tudo. Uma verba boa, né? Então E a questão de dividir também é uma boa ideia. Aquele negócio do cara, eu quero ganhar sozinho na Mega. Ô, filho, se o universo falar que você tem que dividir com 10, aceita a divisão e pronto. Né? Então o Londrina sabe disso, conseguiu um bom dinheiro já para o Brasileirão, conseguiu trazer novamente o Dagoberto, aceitou aí o projeto para esse ano, então vem muito forte, conseguiu ganhar um dinheiro aí com jogadores que se destacaram no Novo Horizontino. Tem uns que não retornaram, então conseguiram vender, então também é muito importante. Então é isso aí, o Curitiba faltou um pouco mais de planejamento para o início da temporada, onde esperava muito na Copa do Brasil, e aí não sei o que aconteceu, acabou